Estamos voltando novamente à transmissão, porque de novo houve um problema com o som. Antes de instalar, houve um problema com o som e a gente vai observar qual foi o problema. Estrelas mudas, trovões rolando, clamar teu nome na amplidão. Minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, Deus és tu. Tá minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Do afirmeço bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar. Ou vejo além montanhas altaneiras, teu poder e glória proclamar. Tá minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Já percebo que na cruz maldita teu Senhor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Por favor, dê um sinal se o som final em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Pai do Senhor, amados irmãos, irmão Valdemir, o pastor, a irmã Rosana, que todos continuem aí nessa bênção do nosso Deus, louvado seja o seu nome. Nós estamos tendo um problema e parece que a gente descobriu agora que quando a gente faz um convite a alguém para participar, parece que dá um problema, não sei, o som corta. Então, eu não vou convidar por isso, que aconteceu a semana passada e agora parece que detectaram que o problema foi isso. Eu reiniciei e a gente dá uma continuidade aí, perdeu o começo, mas não tem problemas. De qualquer maneira, estamos continuando orando, só houve essa interferência. Mas aí deve ser isso por conta desse convite que está fazendo, não sei o que está acontecendo. Mas Deus é maravilhoso, Ele é tremendo e nós estamos a serviço do Senhor. Nós vamos fazer uma meditação, depois continuaremos orando e cantando mais alguns cânticos aí, principalmente orando, né? Mas nós vamos fazer uma meditação, se vocês puderem aí, abrir a Bíblia de vocês aí no Salmo 139, e nós vamos fazer uma meditação neste Salmo, né? Salmo 139, é um Salmo de Davi, né? Salmo 139, e nós vamos fazer a leitura, vocês podem acompanhar,
que diz assim a palavra de Deus, Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, e ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos fazer uma meditação nesta noite, exatamente em cima de uma interrogação do salmista, quando ele fala no versículo 7, e o tema que nós estaremos tratando nesta noite, sobre essa interrogação dele, é que nós podemos fazer a mesma coisa. Para onde poderia eu fugir da face do Deus onisciente e onipotente? Para onde? Para onde eu ia fazer? Porque o salmista aqui descreveu bem, não tem aonde se esconder, que em todo lugar o Senhor está, tanto em cima como embaixo, aqui na terra, ou mesmo até debaixo das águas. Este salmo, ele trata de uma oração e hino de louvor a Deus. A maior parte do salmo é composta de uma meditação na forma de uma oração sobre a natureza de Deus. Deus conhece absolutamente tudo e está presente em todos os lugares que existe. Ele é nosso Criador, cujos pensamentos e projetos excedem nossa compreensão infinita. Nada se oculta do Deus perante o qual o salmista está para prestar conta. Contudo, o salmista tem sabedoria suficiente para render-se a este juízo inevitável e para pedir a orientação de Deus para a sua caminhada pelo mundo. Aqui neste salmo, nós encontramos nos versículos de 1 a 18 uma meditação sobre a natureza de Deus. Você pode ir acompanhando aí com a sua Bíblia aberta.
Faça como os bereanos, não apenas ouça o que os pregadores dizem, você confirme na palavra de Deus se é verdade o que ele está falando. Então, aqui neste salmo, nós encontramos nos versículos de 1 a 18, uma meditação sobre a natureza de Deus. Nos versículos de 1 a 6, o salmista fala da onisciência de Deus. Deus entende todas as coisas e tem toda a sabedoria. Ele conhece tudo. Deus não somente vê tudo, mas ele também conhece tudo de maneira perfeita. Não existe nada que Deus não sabe ou que não entende. Ele conhece cada detalhe de sua criação. Seu conhecimento é completo e sua sabedoria é total. Ninguém é mais sábio que Deus, porque ele sabe tudo e sempre conhece o que é melhor. Nós nem sempre entendemos o que está acontecendo, mas Deus sabe e está no controle. Quando obedecemos a Deus, encontramos sabedoria. Toda sabedoria vem de Deus, porque Deus é onisciente. O salmista, no versículos de 7 a 12, ele fala da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele vê tudo. Nada está escondido dele. A Bíblia diz que é impossível fugir da presença de Deus, porque ele está presente em todo lugar. Foi exatamente isso que o salmista descreveu dos versículos 7 e 8. É como a gente diz um ditado aqui, nesse, talvez, Nordeste nosso, se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Não adianta. De Deus, ninguém vai se esconder em canto nenhum. Não existe lugar nenhum onde Deus não pode entrar para ver o que está acontecendo. Deus vê tudo, até mesmo os segredos mais escondidos em nossos corações. Nada dá para mentir a Deus. Isto é, não dá para mentir a Deus. Não adianta, porque Deus conhece, mesmo antes que as palavras saiam da nossa boca, Ele já sabe todas elas. Não adianta. Não adianta fingir na presença de Deus. Você pode estar fingindo para as pessoas, mas para Deus não. Deus vai saber que você é um hipócrita se você estiver fingindo. Então não dá para mentir a Deus, porque Ele sabe o que está acontecendo. O salmista, nos versículos de 13 a 16, ele fala que Deus é o nosso Criador. O livro de Gênesis começa Deus criando todas as coisas. Sua criatividade se vê em toda a nossa volta. Ele tem poder sobre tudo o que existe, porque todas as coisas são criação dele. Deus conhece cada detalhe do universo e nada está escondido dele. Cada ser vivo recebe sua vida de Deus e todas as coisas estão debaixo de seu domínio. Deus reina sobre toda a criação e sua vontade é soberana. Não existe autoridade mais alta que Deus. Deus criou todas as coisas nos céus e na terra. Nos versículos de 17 e 18, o salmista diz que os pensamentos de Deus são insondáveis. Quem pode sondar os caminhos do Senhor? Quem os poderá entender completamente? Ele disse, através do profeta Isaías, no capítulo 58, versículos 8 e 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus é tremendo, é maravilhoso. Deus é tão grande, como eu já disse, que a terra serve apenas como estrado dos seus pés, isto é, serve apenas como um tamboretezinho, um bancozinho, onde Deus coloca os pés apenas para descansar. É claro que Ele não cansa, mas é só um exemplo do tamanho de Deus, da grandeza de Deus. Nos versículos de 19 a 22, nós encontramos um pedido a Deus sobre os homens perversos. O salmista ele diz: tomara, ó Deus,
desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Versículo 19. Esse versículo não deve ser entendido como palavras de um guerreiro sanguinário, que deseja que todos os inimigos sejam aniquilados, mas as palavras de uma pessoa que sente o peso do seu relacionamento gracioso com Deus e realmente almeja que Deus seja honrado e servido em todos os sentidos. Davi tem zelo pela santidade de Deus. O que dele está dizendo é que não dá para caminhar em santidade neste mundo e ao mesmo tempo caminhar ao lado daqueles que zombam de Deus. Isso acontece com a gente. Estamos caminhando ao lado de pessoas, às vezes até sentando do lado dela. Pessoas que zombam de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos cruzar o caminho dos pecadores, não ouvir o conselho do ímpio, não cruzar os caminhos dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Que eles zombam de Deus, eles escarnecem de Deus. O que Davi está dizendo é que é impossível viver ao lado de homens que escarnecem de Deus. Mas antes de ficar perplexo com o pedido de Davi, note a descrição dos pecadores nos versículos de 19 a 21. Eles são homens violentos, versículo 19. Eles são homens que falam mal de Deus, versículo 20. Eles são homens que odeiam a Deus, versículo 21. É por isso que o salmista declara no versículo 22, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Davi amava Deus, então Davi é como se quisesse defender Deus, que Deus não precisa de defensor, Deus é poderoso. Mas Davi amava tanto Deus que estava ali defendendo por conta desses pecadores, blasfemando de Deus. Aqueles homens, eles viviam sem qualquer respeito por Deus e sem pensar na eternidade. É como se eles pensassem, morreu, acabou. É como um bicho que morre, não vai para canto nenhum. Viviam de forma egoísta, sem levar em conta as consequências de suas vidas, de suas falhas. Entretanto, Davi não está apenas interessado em expor o pecado ao seu redor e lamentar por eles. Davi está mais interessado em sua própria vida e sua pureza diante de Deus. E assim o Salmo termina com uma das orações mais lidas da Bíblia, mais lindas, da Bíblia. A oração do salmista ao Deus onisciente, versículos 23 e 24. Se você puder, decore, anote aí 3 pedidos desta oração do salmista. Primeiro, ele diz, sonda-me. Segundo, ele diz, prova-me. E terceiro, ele diz, guia-me. A palavra sonda-me em hebraico significa explorar, examinar intimamente, descobrir, cavar profundamente. Mas por que Davi pede a Deus para examinar a sua vida? Porque ele pede a Deus para prescrutar cada detalhe de sua vida. Davi pede a Deus para sondá-lo, não porque Deus não soubesse das áreas ou desejos escondidos em seu coração. Deus conhece tudo de dentro de nós. Deus conhece coisas que nem nós mesmos conhecemos. Então, Davi, não era isso que Davi estava escondendo, estava querendo, não. Davi pede a Deus para cavar profundamente a sua alma, para que todas as raízes de perversidade viessem à tona, para que ele mesmo pudesse tomar conhecimento, tratar e assim caminhar com um Deus santo, com um Deus poderoso, com um Deus onisciente, onipresente, onipotente, com um Deus que pode todas as coisas. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida, nessa caminhada de santificação total, nos santificando cada dia, porque a palavra de Deus diz que sem santificação total ninguém verá a Deus, ninguém. Por isso que cada dia mais devemos deixar as coisas velhas, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está escrito, nova criatura é. As coisas velhas passaram,
eis que tudo se fez novo. Não vamos olhar para trás como o povo estava olhando para o Egito, querendo voltar para o Egito, achando que lá estava melhor, de que estar andando com Deus, onde Deus estava trazendo eles. Paulo, certa vez, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás fico, olho para frente. E a Bíblia nos orienta a olhar para frente. Orienta que nós olhemos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que olhar para frente. A palavra de Deus diz que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás não é digno de ser discípulo do Senhor. Nada de olhar para trás. As coisas que a gente pode olhar para trás, como a própria Bíblia registra, que tem fatos na Bíblia, como o caso de Noé, como o caso de Sodoma e Gomorra e tantos outros, que a gente deve lembrar daqueles fatos, para que a gente lembre bem que Deus é todo-poderoso e Deus pode trazer juízo àqueles que estão zombando de Deus, que estão sendo hipócritas, que estão falando apenas e adorando a Deus somente da boca para fora, mas fora da presença de Deus são piores do que os capeta. Deus diz que vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão totalmente longe de mim. Ele deseja viver de maneira agradável aos olhos de Deus, o salmista Davi. A palavra provar em hebraico significa fundir, refinar. Davi pede a Deus para refiná-lo como um metal no fogo. Ele pede a Deus para colocá-lo no fogo, se necessário, para remover as impurezas da sua vida. É algo difícil de pedir para Deus. Porém, Davi jamais convidaria Deus para fazer isso se não soubesse que Deus o amava. Davi pede a Deus para provar a sua vida, porque ele sabia que Deus o amava incondicionalmente. Deus vê cada detalhe de nossa vida e ainda nos ama a si mesmo. Deus nos ama tanto que mesmo na depravação total dos nossos pecados, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer ali na cruz do Calvário e para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não morra, mas tenha vida eterna. Ele nos amou primeiro. Se nós amamos a Deus hoje, mas é porque Deus nos amou primeiro e derramou a sua graça em nós. Ele conhece nosso sucesso, nossos fracassos. Ele conhece nossas forças e fraquezas, mas nunca retém o seu amor. Quando ele olha para a nossa vida, é o olhar de um pai amoroso e gracioso, um pai que jamais abandona o seu filho. Assim, a honestidade de Davi deve servir de exemplo para nós. Muitas vezes relutamos em pedir que Deus sonde nosso coração, mas não hesitamos em julgar o coração dos outros. Nós enxergamos a trave, o cisco que está no olho do outro, mas não enxergamos uma trave que está nos nossos olhos. Enxergamos o pecado do outro, mas às vezes nós temos pecado muito mais do que eles. Até como diz um ditado, pecado cabeludo. Então muitas vezes nós relutamos em pedir a Deus que sonde o nosso coração, mas não hesitamos em julgar o coração dos outros. Somente Deus tem essa prerrogativa. Deus sim pode fazer isso. Então Davi termina este salmo dizendo no versículo 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está dizendo para Deus: veja por si mesmo se eu fiz alguma coisa errada. Em seguida, guia-me no caminho da vida eterna. Porém, estudiosos do Antigo Testamento apontam que é possível traduzir esta frase como guia-me pelo caminho antigo. Isto é, guia-me pelo caminho que foi revelado em tempos antigos por meio de Moisés. Em outras palavras, Davi está pedindo a Deus para conduzi-lo de acordo com a sua palavra. Tal pedido sugere que a vida do céu começa na terra, não no sentido de perfeição, mas no sentido de direção e aspirações ao reino celestial. Finalmente, amados irmãos,
vocês que estão conosco e aqueles que nos assistirão depois. Se você ainda não é um cristão, deixe-me lembrá-lo novamente que um dia você terá que comparecer diante de Deus. Todos comparecerão diante da presença de Deus e serão banidos da sua face aqueles que conhecem a Deus e não praticam a palavra, não fazem a sua vontade, e aqueles que não conhecem a Deus. Jesus veio para julgar e banir da sua face todos os que conhecem a palavra, aqueles que são teólogos, que são orgulhosos, se destacam e mostram o seu conhecimento teológico, mas não vivem a palavra, serão banidos se não se arrependerem da face do Senhor quando ele voltar. A palavra dele diz lá em 2 Tessalonicenses, também e aqueles que não conhecem a Deus. Ninguém é indesculpável diante de Deus, a palavra dele diz. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há nenhuma, todas. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Todo mundo tem que prestar conta a Deus de tudo. Do que falou, do que fez, do que deixou de fazer, dos pensamentos, tudo. O dia em que Deus revelará os registros de sua vida pecaminosa, parágrafo por parágrafo, página por página, conforme Apocalipse 20, 12 e Daniel 7,10, leia isso aí, Apocalipse 20, 12 e 7,10. Você vai gritar, pare! Mas Deus não vai parar até que cada pensamento impuro, cada palavra frívola, cada mentira, cada negligência for lida e justamente punida, porque Deus é um Deus justo. Jesus morreu para que os pecadores, assim como eu e você, sejam salvos do julgamento. Um teólogo chamado Max Lucado, uma vez escreveu e disse o seguinte: Deus ama você do jeito que você é, mas Ele não quer que você continue assim. Você está disposto a fazer a mesma oração de Davi? Que esta seja a nossa oração constante e que o resultado de nossa caminhada nesta vida seja o lar celestial e as alegrias, a mão direita de Deus para todo o sempre. Porque jamais, para onde poderia eu e você fugir da face do Deus onisciente e onipresente? Pense nisso, medite neste salmo e veja a ousadia do salmista Davi. E é assim que um filho de Deus deve proceder. E ore desta maneira, pedindo a Deus o que Davi pediu. Amém. Louvado seja Deus e que esta palavra seja aplicada no seu coração. E que Deus sare tudo que esteja aí atrapalhando a sua vida, o caminhar com Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar pelos nossos pedidos que temos aí, porque nós estamos num culto realmente de oração, então temos que orar constantemente, mas temos que meditar na palavra de Deus e temos que louvar ao Senhor com os cânticos. Então vamos orar, colocar aí, pedir os irmãos para orar, mas toda vez que nós estamos pedindo para orar, aí acrescentando os irmãos aí daquele problema de cortar o som. Então vamos esquecer, depois tenta ver como é que isso se conserta, ok? Então oremos. Então vocês aí também orem, vamos orar pelos governos federal, estadual, municipal, orar pela a igreja local, orar pela igreja de modo geral, orar pelas famílias, orar pelos problemas de saúde aí, principalmente essa pandemia, e orar e pedir a Deus e dizer até como o salmista de Davi disse, mas orem com sinceridade de coração, e dizer a ele como ele disse, no mínimo 4 vezes, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Vai continuar essa situação. Tem que ser ousado para falar com Deus. Não é desafiá-lo. Porque Deus pode nem responder, como não respondeu a Paulo. E quando ele falou com Paulo, ele disse, a minha graça te basta. E não resolveu o problema que Paulo queria. E nós temos que viver assim. Por isso que a paz que
nós temos é uma paz que excede todo entendimento. E que as pessoas não entendem, mesmo a gente cheio de problemas, mesmo cheio de dificuldades, mas nós continuamos em paz, porque temos um Deus que um dia se levantará na terra, como disse Jó, e Ele resolverá nossos problemas, nem que seja na última hora, quando Ele vir buscar a sua igreja, que transformará o nosso corpo incorruptível num corpo incorruptível, e aí partiremos para o encontro do Senhor e viver com Ele agora eternamente. Soberano Deus de amor e de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Nós te adoramos, ó Deus, em espírito e em verdade, te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, porque somente tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Santo, santo, santo é o teu nome. Os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Pai de amor e Pai de misericórdia, nós entramos, ó Deus, neste momento na tua presença, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, o teu Filho amado, que derramou, Senhor nosso Deus, o seu sangue ali na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, a nossa dívida diante de ti, rasgou o véu de alto a baixo, meu Senhor, nos fez sacerdotes e rei e nos deu autoridade de entrar na tua presença, Senhor, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Ele. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, meu Pai. Por isso que nós estamos entrando agora na Tua presença e colocamos diante de Ti, meu Senhor, todos os pedidos, ó Pai, que estão sendo colocados, ó Deus, que estão nos nossos pensamentos, meu Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor, que Tu continues, Senhor nosso Deus, nos livrando, ó Pai, deste coronavírus, desta pandemia, meu Senhor, e eu te pergunto, ó Deus, como perguntou o Salmo da Vista, até quando, ó Senhor, até quando, meu Deus, Tu, Senhor, vai permitires, ó Pai, esta doença, Senhor, que assola o mundo, que pessoas têm morrido, ó Pai, não da doença, mas somente, meu Senhor, que não tem aguentado, meu Deus, não consegue, Senhor, nosso Deus, e termina, meu Pai, até se suicidando, até, Senhor, se jogando, ó Pai, de pontes aí abaixo, meu Deus. E, meu Senhor, já tem, meu Pai, muito tempo, Senhor. Eu creio na minha ignorância, ó Deus, que já deu, meu Pai, tanto para o ímpio como para aqueles que são teus filhos, ó Pai, que têm negligenciado, meu Deus, o culto a Ti, Senhor, que tem vivido uma vida, Senhor nosso Deus, que não é digna de um filho teu, meu Pai, que tem negligenciado, ó Deus, o comparecimento, ó Pai, na tua casa, para na comunhão dos santos, ó Deus, dobrar os joelhos, que inclusive vemos com muita dificuldade, nós dobrando o joelho diante de Ti. Ó, que tempo bom, meu Pai, quando nós orávamos, dobrávamos os nossos joelhos no chão, meu Deus, botava a cara no pó, meu Senhor, e clamava pelo Teu nome, meu Pai. Quantas vezes, ó Deus, nós fomos orar, Senhor nosso Deus, a Tua igreja, Senhor, nos montes, ó Pai, em lugares, ó Deus, clamando pela cidade, meu Pai, pedindo a Tua proteção, meu Deus. Ó, meu Pai, que tempo diferente hoje, meu Deus. Pai de amor e Pai de misericórdia, tem misericórdia do Teu povo, meu Senhor. Já, Senhor nosso Deus, na nossa ignorância, achamos, ó Deus, que já deu para dar uma lição, Senhor, nesse povo, mas nós não sabemos, Tu é quem sabes, porque Tu sonda os nossos pensamentos, Tu sabes de todas as coisas, Tu és o Deus poderoso, mas nós Te pedimos em nome de Jesus, meu Pai, liberta-nos, ó Deus, tira, meu Pai, os grilhões, Senhor, solta os cadeados, ó Pai, e abre as cadeias, ó Pai, para que nós possamos sair por aí, meu Deus, pregando a Tua palavra, louvando o Teu nome, vivendo, ó Pai, na comunhão dos santos, meu Deus, amando a cada um dos irmãos, assim, olhando olho no olho, meu Senhor, a comunhão que nós temos sempre, ó Pai, com a Tua igreja e o Teu povo. Abençoa, meu Pai, a Tua igreja espalhada por todos os confins da terra, meu Pai, para que seja uma igreja, Senhor nosso Deus, fiel, ousada, valente, ó Pai, que pegue, Senhor nosso Deus,
o pendão real, a espada do Espírito, ó Pai, e sai, meu Deus, proclamando a tua palavra com ousadia, a tempo e a fora de tempo, quer que ouça ou quer não, mas que a tua palavra seja pregada. Então, meu Deus, nos dá coragem, nos dá ousadia e nos tira, ó Pai, da zona do conforto, meu Deus, porque muitas vezes, ó Pai, nós estamos sentados em uma cadeira com os dentes escancarados, esperando a morte chegar, como diz Raul Seixas, que ele nem desejava fazer isso, ou estamos, ó Pai, deitados em berços esplêndidos, como diz Senhor nosso Deus, o hino nacional da nossa nação, meu Pai. Tira-nos, ó Deus, desta zona de conforto, meu Pai, e nos leva a semear a tua palavra. Nos faz, Senhor nosso Deus, a criar grupos e mais grupos de evangelismo, meu Senhor, porque nós estamos sentados, ó Pai, dentro da igreja, esperando que os ímpios vá para a igreja para que lá se converta, e não, isso não é assim que a palavra diz. A tua palavra diz a todos nós: ide e pregai a palavra, ide e pregai a toda criatura. Então é ide, é uma ordem, não é um pedido, não é uma ordem para pregar a palavra. Então isso significa que a gente tem que sair de casa, sair dentro da igreja e sair por aí pregando a palavra em todos os confins aí, em toda a cidade, seja no nosso vizinho, seja no nosso bairro, seja na cidade inteira, seja onde for. Meu Deus, sacode, meu Senhor, o teu povo. Acorda, tu que dormes, e o Senhor te levantará. Pai de amor e Pai de misericórdia, abençoa, meu Deus, todos os governantes deste país e de todos os países do mundo, meu Senhor, os presidentes, Senhor nosso Deus, de cada república, meu Pai, os governadores de estados, meu Senhor, os prefeitos das cidades, meu Senhor, que eles, ó Pai, e com certeza deve ser a maioria, ou quem sabe todos, que ainda não se converteram, ainda não confessam o Deus verdadeiro, vivem, Senhor nosso Deus, em um ecumenismo tremendo, Senhor, com todo tipo de religiosidade juntas, meu Pai. Então, meu Deus, eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo convença-os, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, e que eles se convertam, meu Pai, e possam, Senhor nosso Deus, confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e que possa se cumprir a tua palavra quando diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai de amor e Pai de misericórdia, abençoa, meu Deus, o teu povo, aqueles que têm a incumbência, meu Pai, principalmente de saírem em outros lugares e outras cidades, longe da sua terra natal, ou até outros países, meu Senhor, que são aqueles missionários destacados em pregar a tua palavra, meu Pai. Abençoa-os, ó Senhor nosso Deus, porque muitos deles têm sido perseguidos por causa da tua palavra. Muitos têm até sido mortos, meu Deus, por causa da tua palavra. Mas que nenhum abra, meu Senhor, porque tu estás com eles, com certeza. E isso é um testemunho, mesmo que aconteça o pior, um testemunho para os outros que vivem em zona de conforto, que a tua palavra, por exemplo, só chegou aqui em Paulo Afonso para nós, meu Senhor, ou em qualquer outro lugar, porque, Senhor nosso Deus, tu espalhaste, ó Pai, aquele povo no começo, que quando tu disseste que eles saíssem, Senhor nosso Deus, ali de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, eles ficaram confinados ali num canto só, e a igreja crescendo, e eles não saíram mais do canto, até que tu espalhaste, ó Pai, todos, e todos saíram, ó Pai, sendo perseguidos, e de lugares e lugares onde passava, eles iam pregando a tua palavra, e aí essa palavra chegou até nós. Abençoa, meu Pai, a tua igreja, abençoa a igreja local, o pastor da igreja, a família do pastor, os presbíteros, os diáconos, os diretores de departamentos, meu Senhor, escola bíblica dominical, todos os crentes, todos, meu Deus, recebam, Senhor, de ti a tua bênção. A gente está te pedindo isso, meu Deus, mas é uma redundância que sempre nós dizemos, porque a tua palavra diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas que essas bênçãos, meu Deus, elas reflitam aqui na terra, e que tenhamos uma igreja, meu Pai, a exemplo da igreja primitiva, que é uma igreja que partiu pão de casa em casa, estavam sempre juntos nas orações, eles eram unidos numa só palavra, não tinha nada em comum, aquilo que tinham era em divisão, não existia divisão entre eles, meu Deus, e era um amor tão profundo, que cada dia mais tu acrescentava mais pessoas na igreja, porque as pessoas viam, meu Deus, o amor daquela igreja ali, e eles via que era uma coisa diferente e entrava. E muitas vezes nós vemos, ó Deus,
parecendo a igreja mais parecida também com o mundo, misturada uma coisa com a outra. Então nos ajuda, meu Pai. Perdoa, meu Deus, todos os nossos pecados, apagando-os e purificando pelo sangue de Jesus, de maneira, meu Deus, que todas as coisas velhas passem e tudo seja feito novo para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, cada família que está nessa live, meu Deus. Cada família, meu Deus, que irá ouvir depois, meu Senhor. Abençoa-os ricamente, ó Deus. Que eles possam, meu Senhor, te louvar. Eles possam, meu Pai, gozar-te para sempre. Eles possam, meu Deus, pregar a Tua palavra, semear a Tua palavra até os confins da terra. Hoje não existe desculpa mais. Porque se a gente não pode ir a pé, não pode ir de carro, não pode ir de avião, mas nós temos a tecnologia para transmitir a Tua palavra através das redes sociais, que vai andar muito mais rápido do que mesmo estar de carro ou de qualquer outro tipo de transporte. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que tem feito em nossa vida. Tudo, Senhor nosso Deus. Tu não tem deixado nos faltar o pão de cada dia. Tu nos tens suprido, meu Deus, da comida, da bebida e do vestuário. Pai, muito obrigado, meu Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu esqueci, Senhor nosso Deus, mas preciso ainda retornar, meu Pai, nessa oração para te pedir, meu Deus, pelos irmãos ali do Torquato, meu Senhor. Nós temos o irmão João, meu Deus, que está com problema de coluna, está até impedindo dele ir para o trabalho. O trabalho não é nosso, o trabalho é Teu. E eu peço a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, que ele, meu Senhor, possa ser recuperado daquela coluna, que haja uma maneira de levar ele a um médico e descobrir qual é o problema, que com certeza deve ter conserto, deve ter alguma coisa boa para que ele comece a andar, e eu sei que é o Teu desejo dele voltar, meu Deus, à Tua casa, porque ele sempre foi fiel à Tua casa, não faltou à Tua casa, a não ser se tivesse com um problema de saúde ou se tivesse viajado, mas sempre te adorando, sempre lá desde o começo. Então abençoa, meu Pai, ele, meu Deus, e toda a sua família, a sua esposa, os seus filhos, Senhor nosso Deus, suas noras, seus netos, meu Senhor, seu Manuel e a sua família, meu Deus, a irmã Meire, Senhor nosso Deus, e o irmão, o seu esposo, meu Pai, Pai de amor e Pai de misericórdia. Te peço também, meu Deus, pela vida, Senhor nosso Deus, do pai de Kelly, Senhor nosso Deus, ali no Torquato, que está com um problema de saúde. Então abençoa, meu Deus, vê, Senhor nosso Deus, qual é o problema, Senhor nosso Deus, e que Tu, Senhor, possa orientá-los, ó Pai, na cura certa, no diagnóstico correto, que eles sejam colocados na mão correta, meu Senhor. Então abençoa, meu Deus, todos aqueles vizinhos ali do Torquato, Senhor nosso Deus, que nós amamos de coração, não é da boca para fora, nós amamos aquele povo, por isso que ali fazemos questão de estar ali levando a palavra, aqueles que não estão ouvindo, indo para o culto, mas tem outros que estão vindo em casa, já deram testemunho, já saíram da sua casa para ir para lá ouvir ao vivo. Então, meu Pai, e que Tu, Senhor, levante pessoas, como foi no começo, meu Deus, para me ajudar ali com minha esposa, para semear a Tua palavra, porque ainda tem o Torquato 2 que não foi ainda pregado a Tua palavra, e nós estávamos trabalhando, meu Deus, ali naquele lugar, pregando de 2 em 2, de porta em porta, semeando a Tua palavra, enquanto um estava pregando, o outro estava ali na retaguarda, e pregávamos a palavra, e depois ali dávamos um estudo, e precisamos de avançar, e eu sozinho não tenho condições, porque eu estou indo somente fazer o culto para aquelas 3 ou 4 pessoas que estão por ali. Pai, muito obrigado. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Não há outro Deus além de Ti. Tu és o Senhor dos senhores, o Deus eterno, Deus maravilhoso. Vamos louvar a Deus com um cântico para encerrar a nossa reunião de oração nesta noite. É Segurança do Crente. Segurança do Crente é o hino de número 146 do Novenário Presbiteriano. A segurança do crente é em Deus, nós sabemos, todos nós sabemos que é em Deus a segurança do crente. Então, que nós vamos louvar a Deus para isso. Oh, quão preciosa e rica promessa
de Jesus Cristo, celeste Rei. Ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Que jamais passe no nosso coração deixar Deus, mas Cristo não vai deixar que a gente se afaste. Daquele indigno foste escolhido, jamais vacile, porque te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Louvado seja Deus. Isso aqui é uma promessa maravilhosa de Deus, Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. O Salmo diz que mesmo que uma mãe abandone um filho, o Senhor não nos abandonará. O Senhor é maravilhoso, é tremendo. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a irmã Karine. Pai do Senhor, irmã Karine. Houve um milagre aí agora, hoje, que eu não tinha visto ainda. Não é que você não está aqui, não, é porque eu não vejo, porque vai passando eu não vejo. A irmã Karine e o presbítero Wilson. Eu vi a sua fisionomia de longe ali passando. Chega, me deu uma saudade tremenda. Deus abençoe essa família maravilhosa. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco e ainda estão aí, que nós estamos encerrando com essa live, essa transmissão ao vivo desta reunião de oração, e que, se for da vontade do Senhor, Ele nos conceda na próxima segunda-feira, novamente, no mesmo horário, 19 horas, estejamos juntos, e que abençoe todos aqueles que assistirão depois, porque a gente tem visto, quando está terminando aqui, já tem 20, 30 pessoas que já assistiram, até 40 e tantos já houve. Então, que Deus abençoe todos, a paz, a irmã Vanja, uma boa noite a todos vocês, que Deus abençoe. Tenham uma noite maravilhosa, um sono reparador. E que, se for da vontade do Senhor, amanhã estejamos novamente aí de pé para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e vocês e toda a família. E aquele abraço, virtual. Vamos deixar ver se aí essa pandemia desaparece para a gente dar um abraço de verdade aí, viu? Estarmos juntos aí batendo um papo. Que Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado aí. Em nome de Jesus. Amém.